Nós leremos a palavra do Senhor em Lucas 24, versos 13 a 35. Os irmãos perceberão que esse texto bíblico foi de algum modo compartilhado, foi aplicado em cada música, em cada parte deste culto. Lucas 24, a partir do verso 13, a palavra do Senhor assim nos diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Podem assentar, irmãos. Naquele domingo, a discussão acerca de algo surpreendente reaqueceu as notícias acerca da vida de Jesus. A crucificação era o grande tema, que agora estava sendo substituído por notícias de que o corpo de Jesus não fora encontrado, de que anjos apareceram noticiando que ele não estava no sepulcro. Pessoas diziam terem visto Jesus vivo. E essa era a grande discussão que começava a se colocar acima das notícias da crucificação de Jesus ocorrida naqueles dias.
numa longa caminhada antes de anoitecer, dois homens que acompanharam o ministério de Jesus estavam tratando de tudo o que se falava em Jerusalém. Jesus morreu, mas já há quem fale que ele não está morto. Possivelmente, irmãos, esses dois homens eram, além de Cleopas, que está aí mencionado no texto, Lucas. Então, eles dois caminhavam para Emaús, que estava distante de Jerusalém, mais ou menos 10 quilômetros. E é nessa caminhada que uma presença inesperada houve acerca das questões que estavam sendo tratadas pelos dois. Diz a palavra de Deus que eles iam conversando no verso 14 a respeito de todas as coisas que aconteceram com Jesus em Jerusalém. E o verso 15 diz que foi em meio a essa conversa, enquanto discutiam sobre a injusta condenação de Jesus, a sua crucificação vista em público e as notícias da sua ressurreição, que o próprio Jesus se aproximou e agora estava na caminhada com eles. O mestre caminhando para Emaús com aqueles dois homens tomados de angústia, medo, dúvida, apreensão. Provavelmente, irmãos, eles não estavam conseguindo harmonizar tudo aquilo que estava sendo dito. Havia muita confusão, havia muita dúvida. Anjos apareceram. Discípulos falavam da ressurreição de Jesus. O túmulo estava aberto. Mulheres cujo testemunho não era valorizado naqueles dias, infelizmente, falavam sobre a ressurreição de Jesus. As dúvidas eram tão grandes, eram tantas, que somente a presença de Cristo poderia resolver aquele enigma. Meus irmãos, aqueles homens, enquanto caminharam com o Mestre Jesus, obtiveram as respostas que necessitavam para as suas perguntas. E nós? E você? Você já tem caminhado com Cristo em meio às dúvidas que há em seu coração? Algumas existenciais. Você já tem caminhado com o Mestre Jesus em meio às perdas dessa vida, nas horas de tristeza e dor, quando você lida com a sua incredulidade? Você já tem caminhado com Cristo a fim de entender os planos de Deus para a sua vida, como aqueles dois homens, Cleopas e provavelmente Lucas, precisavam compreender? Às vezes, irmãos, como diz o verso 16, há escamas em nossos olhos. Nós temos todas as evidências daquilo que o Senhor quer fazer em nosso viver e conhecemos a palavra, mas parece que não conseguimos enxergar. Os nossos olhos estão com algum impedimento para que reconheçamos o plano de Deus. O meu convite pela palavra de Deus é para que você venha caminhar com Cristo. É mais do que estar com Cristo, é caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo. No caminho com o Mestre, exponha-se ao Mestre. É o que aconteceu, e o verso 17 diz isso, que o próprio Jesus começou a tratar aqueles homens ao perguntar aquilo que era incômodo. O que está preocupando vocês? Por que vocês estão cabisbaixos? E por que vocês estão com um comportamento que denota abatimento enquanto vocês caminham para essa aldeia, para esse lugar? Diz a palavra de Deus no verso 17 que eles pararam entristecidos. A morte de Jesus, irmãos, era tão recente que a tristeza era imensa. Eles ouviram falar da ressurreição de Jesus, mas eles estavam confusos. Olhe para aquilo que diz João no seu relato, no capítulo 20, verso 15. João também está falando da ressurreição de Jesus e dos eventos que se sucederam após a sua ressurreição. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste,
Dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria, irmãos, amava o Senhor Jesus, mas havia uma confusão tão grande que, na presença de Jesus, ela entendeu que estava diante de um jardineiro e clamou: se puseste o corpo dele em outro lugar, tira, eu quero levar e quero honrar. Ela estava diante de Jesus. Muitas dúvidas, irmãos, estavam plantadas no coração daqueles dois homens relatados por Lucas. Lá no verso 38 de Lucas 24, o Senhor, ao aparecer para todo o grupo de discípulos que está em Jerusalém, diz: porque estáis perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Há um momento, irmãos, em que um crente em Jesus, cheio de dúvidas, cansado, abatido, tentado a acreditar que o Senhor não ouve, deve decidir firmemente expor-se ao Mestre Jesus, ir direto a Jesus. E nós pregamos isso, irmãos. Pregamos que existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Dizemos que Jesus é o nosso caminho. Rejeitamos qualquer outra pessoa, qualquer instituição, qualquer prática religiosa que se coloque entre nós e o nosso Salvador. Nós temos um relacionamento pessoal, direto com Jesus. Ele nos é suficiente. Por que tantas vezes não vamos ao Senhor Jesus? Por que não nos expomos a Jesus? Você tem dúvidas? Exponha-se ao Senhor Jesus. Talvez você esteja incomodado com pecados que você não tem abandonado, mesmo sabendo que são pecados. E a sua dúvida é: como vencerei a carne? Eu não dou conta. Eu não sei como fazer isso. Talvez, meu irmão, você esteja tomado de dúvidas, preocupado acerca do seu rompimento com o mundo. No seu coração você vive dizendo: eu não sei como irei romper com o mundo. Eu continuo enamorado com esse mundo. Continuo de algum modo flertando com as trevas. Talvez você esteja em dúvida sobre como deve assumir-se como cristão em ambientes inóspitos. Pode ser no seu ambiente de trabalho, em que certas práticas condenadas pelo Senhor são toleradas. Pode ser na instituição de ensino, em que está na moda associar a crença à alienação. E você fica constrangido. Você tem dificuldade em dizer: eu sou cristão, num ambiente de rejeição à fé. Talvez a sua pergunta seja: como eu posso saber que a Bíblia é verdadeira? Onde está a verdade? Eu preciso mesmo de igreja? Há muita gente com essa dúvida. Há muita gente se perguntando: eu sou cristão e creio que a Bíblia é a palavra de Deus e sei que ela é verdadeira, mas será mesmo que eu preciso de igreja? Eu leio tanto na internet que não é preciso ser parte de uma igreja, que eu posso ser crente em minha casa. Exponha-se ao Senhor Jesus. O meu convite é para que você se aproxime do próprio Jesus. O nosso irmão Martinho Lutero disse, irmãos, aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, ele escreveu. Lutero disse assim: não há nenhuma palavra na Bíblia que seja extra crucem, que seja fora da cruz, que esteja desconectada da cruz, que possa ser entendida sem referência à cruz. Você precisa olhar para Jesus, que morreu por você, que ressuscitou para dar-te vida eterna, que intercede por você e que, sendo você servo dele, está preparando sua moradia eterna ao lado dele. Exponha-se ao Mestre. Eu quero te fazer um convite muito simples. Esta igreja mantém semanalmente, em alguns casos quinzenalmente, grupos de crentes que se expõem ao Mestre Jesus. Nós chamamos isso de pequenos grupos. E demos um nome a esse lindo projeto. Chama-se IBBP nas Casas. Igreja Batista do Barro Preto nas Casas. Essas pessoas se reúnem presencialmente ou no ambiente virtual, herança ainda desse tempo difícil que vivenciamos, chamado pandemia. E o que elas fazem? Elas se reúnem porque elas querem se aproximar
de Jesus? Porque elas têm dúvidas. Porque elas têm perguntas que querem colocar para o Senhor Jesus. E nessas reuniões, que duram entre 1 hora e 1 hora e meia, elas conversam sobre a palavra de Jesus. Elas oram em nome de Jesus. Elas testemunham sobre aquilo que Jesus tem feito. Eu quero te convidar a participar de uma dessas reuniões semanais em que crentes desta igreja se reúnem porque eles querem ficar expostos diante de Jesus. Mas, irmãos, no caminho para Emaús, no caminho com o mestre, notem que aqueles 2 homens estavam expostos à palavra do mestre. Cleopas e seu companheiro de caminhada não haviam ainda compreendido o plano de Deus, porque ainda não haviam compreendido a Escritura. Vejam, irmãos, que no verso 18, eles estão dizendo a Jesus, de certo modo com arrogância: és o único que ignoras aquilo que tem acontecido nos últimos dias em Jerusalém. Na verdade, irmãos, eles não estavam pensando a vida a partir das Escrituras, eles estavam pensando a partir dos comentários. Eles não foram capazes de lançar um para o outro a seguinte questão: o que está escrito? O que a palavra de Deus diz acerca do Messias? Se Jesus é o Messias, o que precisa acontecer agora após a morte dele? Ou melhor, as Escrituras, muito antes da vinda de Jesus em carne, disseram que o Messias sofreria, que ele morreria, que ele ressuscitaria. Não há, irmãos, essa pergunta. O que dizem as Escrituras? Eles estão pensando acerca das notícias. Mulheres falaram, tomados pela cultura daqueles dias, muitos deles dizem: será que podemos confiar? Elas estavam tomadas de emoção. Será que elas viram mesmo Jesus ressurreto? Há muito burburinho em Jerusalém. E então, as fontes são confiáveis? Irmãos, eles não se expuseram à palavra do mestre. No verso 19, Jesus ouve a questão e então, depois de ouvir detalhadamente tudo que os 2 homens a caminho de Emaús tinham a dizer, Jesus então, meus irmãos, começa no verso 25 a dizer: ó nécios, ó homens incrédulos, ó corações endurecidos, por que vocês não se rendem a tudo que os profetas disseram? Porque os profetas não falaram de um rei temporal, mas de um servo sofredor. Está escrito, por que vocês não leram? Meus irmãos, lá no verso 26, Jesus diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês estão assombrados porque ele sofreu, porque judeus e romanos estão dizendo que ele não é rei, visto que ele foi derrotado na cruz. Mas o que dizem as Escrituras? Verso 27, começando pela lei, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, o que fez Jesus? Expunha-lhes o que a respeito dele, Jesus, que é o centro da Bíblia, constava em todas as Escrituras. Agora sim, agora começamos a falar de uma exposição à palavra do mestre. Jesus, pela Escritura, começa a explicar que ele não era apenas um profeta. O que tinham dito de Jesus os 2 caminhantes? Varão profeta, verso 19, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O entendimento, irmãos, é de que Jesus era um profeta acima da média dos demais profetas. Realizou obras poderosas, a sua palavra era poderosa e ele era aprovado por Deus e pelo povo. Jesus abre a Escritura para dizer: o Messias não é apenas um profeta, ele é o Salvador. Não apenas auxilia os homens a se aproximarem de Deus, ele é o Deus que se aproximou dos homens. E ali naquela caminhada, Jesus mais uma vez mostra o seu interesse de se aproximar dos homens. Ele vai ao encontro daqueles 2 desesperados caminhando para Emaús. Há uma exposição à palavra do mestre. Jesus começa a apresentar o seu plano mais uma vez, demonstrando que ele, Jesus, não era uma possibilidade de vida, mas um único meio para que se alcance nova vida. Enquanto lamentavam a cruz,
choravam as dores de Jesus. Jesus abria as Escrituras, e aqui claro que eu estou apenas ilustrando, porque Jesus conhecia as Escrituras e mencionava as Escrituras, e dizia: está escrito. Disse isso para Satanás, disse isso para as multidões, disse isso para os seus discípulos. Jesus, então, abrindo a Escritura, irmãos, começou a mostrar que o Messias não era uma vítima da cruz. O Messias se entregou à cruz. Olhem para o verso 26. Não convinha que o Messias, o Cristo, padecesse? Não convinha que isso fosse anterior à sua entrada na glória? Warren Wiersbe, comentarista bíblico, grande teólogo, comentando esse texto, irmãos, disse algo que eu registrei para compartilhar com os irmãos. O Wiersbe diz assim acerca dos dois homens que caminhavam com o mestre para Emaús: eles não criam em tudo que os profetas haviam escrito sobre o Messias. Esse era o problema da maioria dos judeus daquela época. Viam o Messias como um salvador conquistador, não como um servo sofredor. Ao ler o Antigo Testamento, viam a glória, mas não o sofrimento. Enxergavam a coroa, mas não a cruz. Quem disse, irmãos, que eu preciso defender Deus? Deus sabe se defender quando alguém diz: por que uma pessoa tão boa morreu precocemente? A palavra de Deus nos traz resposta para essa questão que é tão incômoda. Mas há crentes tentando lançar mão de outros recursos que não os recursos da palavra de Deus. Um crente genuíno deve dizer: todos nós, jovens e velhos, morreremos em breve, diante de um Deus que é eterno. Quem viveu 20 anos e quem viveu 100 viveu pouco tempo. Porque, irmãos, nós começamos a ler os atos divinos a partir da nossa percepção, quando devemos ler os atos de Deus a partir da vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, está revelada na palavra de Deus. Ou nós fazemos isso, ou nós nos tornamos um povo que vive na insegurança das experiências, das emoções, das percepções, dos órgãos dos sentidos, que enganam. A palavra de Deus diz que o seu coração é desesperadamente corrupto, que ele te engana. Quando estamos diante da pergunta de um crente sincero: por que eu oro tanto por minha esposa e ela não se entrega a Cristo? Devemos responder ao modo da Bíblia. Quando não respondemos pela palavra de Deus, corremos o risco até de levar um fardo pesado para que esse irmão carregue. Precisamos dizer, irmãos, que muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de orar sem cessar, de perseverar em oração e de saber que a conversão da esposa é produto da graça de Deus, do poder de Deus, e não da minha influência. Quando estamos, irmãos, diante da notícia de que um pastor, um servo de Deus fiel, um homem correto, está lidando com uma enfermidade terrível, dolorosa, e nos perguntamos: por que o Senhor abandonou o seu servo? Devemos abandonar a hermenêutica desse mundo e devemos interpretar esse tipo de acontecimento incômodo pela palavra de Deus. Dr. Russell Shedd, pastor aprovado pelo Senhor, e nós sabemos disso, os crentes brasileiros sabem disso, lutando contra o câncer, com mais de 85 anos de idade, foi visitado, e ele pôde dizer, isso está registrado, foi visitado enquanto lidava com o avanço do câncer e as muitas dores do seu corpo. E o pastor Shedd disse o seguinte: meus irmãos, de certo modo a dor do câncer é agradável, porque ela está me fazendo desmamar desse mundo, está me fazendo desejar o céu. Um crente em Jesus, irmãos. Estava doendo? Claro que estava. Foi difícil? Claro que foi. Mas ele soube dizer pela palavra de Deus: o Senhor consegue nos levar a lembrar que o céu é muito melhor quando nós olhamos para esse mundo e nos frustramos com esse mundo. Você precisa se expor à palavra do Mestre Jesus. Lá nos pequenos grupos, que mencionei agora há pouco, nós abrimos a Bíblia e estudamos a Bíblia. A partir da próxima quinta-feira,
eu compartilharei alguns estudos com os irmãos acerca das lutas que os crentes enfrentam nessa vida. E, meus irmãos, eu estou surpreso com a diversidade das lutas. Quando eu comecei a catalogar, irmãos, o que é que um cristão enfrenta nessa vida e que incomoda, eu percebi que nós precisamos tratar à luz da palavra de Deus essa diversidade de decepções, de dores, de perdas, de tristezas. E então, na semana seguinte, nos pequenos grupos, os irmãos receberão um estudo como um guia para se tratar daquele tema, adaptado para a juventude e também um modelo adaptado para os demais grupos. E os irmãos terão ouvido o estudo, ou aqui, ou pelo YouTube, mas depois os irmãos poderão se reunir, expostos à palavra de Deus, expostos à mensagem do Mestre, à palavra do Mestre. Os irmãos poderão perguntar à palavra de Deus: por que o crente sofre? Por que o cristão se decepciona? Porque planos feitos por crentes nem sempre se concretizam, mesmo quando parecem ser os melhores planos. Eu quero te convidar a se expor à palavra do Mestre. Mas o texto bíblico, irmãos, nos dá uma outra informação extraordinária que reforça a decisão acertada de cada um de vocês de estar numa igreja. Vocês estão fazendo a coisa certa. Vocês estão no lugar em que Deus quer que vocês estejam. Vocês acertam quando dizem que querem andar com o Mestre Jesus, com a palavra do Senhor Jesus Cristo na mão e no coração, mas também quando dizem que querem viver com o povo do Mestre. Jesus deu atenção àqueles dois que eram povo dele. Vejam o grande amor do Senhor, a misericórdia do Senhor. Ele então aparece e começa a caminhar com aqueles dois homens na longa caminhada de Jerusalém a Emaús, porque Jesus quis mostrar que discípulos imaturos necessitam de atenção e não de rejeição. Irmãos, o discípulo rebelde necessita de repreensão. O imaturo necessita de instrução, necessita de ensino. É o que Jesus faz. Jesus mostra o valor daqueles dois homens que estavam em aperto. O Senhor sabia disso. Eles estavam confusos, o tempo era difícil para eles. Vejam então no verso 28, quando a palavra do Senhor diz que depois de Jesus ter exposto toda a palavra, a começar da lei, passando por todos os profetas, e justificar que o Messias deveria sim sofrer, sim morrer, sim ressuscitar, deveria ser glorificado. Então no verso 28 é dito que agora eles estavam se aproximando da aldeia para onde iam. E Jesus demonstrou que continuaria a caminhada. Irmãos, agora não dava mais para liberar aquele inesperado visitante. Era bom demais andar na presença dele. Era bom demais ouvir o que ele tinha para dizer. Não dava para liberar aquele homem. Então eles aproveitaram a etiqueta daqueles dias e disseram: olha, já que é noite, fica conosco, já é tarde, o dia já declinou. E aí o Cleivis está lembrando quando na infância ele cantava: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Lembra, Cleivis? Você não está sozinho, quem mais lembra? Então, Cleivson, fique tranquilo para admitir. Essa canção sempre me lembra a caminhada para Emaús. Fica, Senhor. Timóteo lembra também. E não é porque ninguém lhe falou, não. É porque o irmão cantou muitas vezes lá em Maceió. Fica, Senhor. Já se faz tarde. A poesia linda, não é, Timóteo? Tens meu coração para pousar. Jesus ganhou o coração daqueles dois. Senhor, não vai embora não, Senhor. Fica aqui conosco. Não continua. Verso 29. Fica conosco, é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E entrou porque Jesus se importa com o seu povo. No verso 30 é dito que quando estavam à mesa, tomaram pão. E Jesus então pegou o pão, abençoou e quando partiu, aí o coração deles se encheu de emoção porque os olhos se abriram. Irmãos, isso acontece com o crente. O crente que estava frio na fé.
O crente que deixou de orar, o crente que deixou de se encantar pela palavra de Deus, o crente que foi se ausentando da igreja, o crente que pouco a pouco se empolgou com as coisas que pode consumir nesse mundo, o crente que começou a ficar em casa no domingo para lavar o carro, ou outro que disse domingo é dia de ir no parque, fazer um piquenique, e esse crente em algum momento confuso, abatido, cansado, deprimido porque está longe do Senhor, de repente busca o Senhor e a sua palavra, e o que acontece? Verso 31, se abriram os olhos e o reconheceram. É Jesus, é Ele que estava conosco. Não ardia o coração quando no caminho Ele nos falava todas aquelas coisas. Coração aquecido, é o que acontece com você. O milagre, por isso é inexplicável, de um auditório que nesse momento reúne gente que talvez nunca tenha entrado numa igreja evangélica, e crentes com algumas décadas de vida cristã nesta igreja. Ambos ouvem a palavra e ambos glorificam a Deus. É o milagre, irmãos, da pregação que Deus honra, em que um pré-adolescente e um idoso ouvem a mesma pregação e ambos têm o seu coração ardendo, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra daquele que conhece muito bem o coração da criança e do idoso. É a palavra daquele que sabe como tocar no fundo, fazer arder o coração. Um crente que não tem o seu coração ardendo enquanto a genuína palavra é pregada, precisa clamar a Deus para que haja novo vigor em sua vida espiritual. Irmãos, Jesus fez o coração deles arder. Os discípulos de Jesus sempre sabem, quando estamos diante da palavra dele, o coração arde, porque a palavra dele responde às nossas dúvidas, porque nós encontramos o que não encontramos em outra literatura. Moody, o conhecidíssimo Moody, pregador incansável do evangelho, disse que as escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Há muitos anos, eu era pastor de um senhor aposentado, e muito bem aposentado, que antes do culto de um domingo qualquer à noite, ele me procurou e disse: pastor, quantos não existem na Bíblia? Eu disse: não sei. Se é para falar de não, não sei. E ele me falou: pastor, eu acho, irmãos, que qualquer coisa em torno de 15 mil vezes a Bíblia diz não. E aí, depois que ele me disse isso, ele falou: pastor, e sabe o que eu estou fazendo agora? Eu disse: não sei. Eu estou contando quantos sim há na Bíblia. Imagina, irmãos, tempo gasto para contar quantas vezes a palavra não e a palavra sim estão na Bíblia. O tempo deveria ser utilizado para que a palavra de Deus fosse aplicada ao viver. Moody acerta quando diz: a Bíblia não foi dada para que possamos dizer que reunimos um pouco mais de informação, um pouco mais de saber, um pouco mais de cultura. A Bíblia foi dada para mudar a nossa vida. Discípulos reunidos ensinam e confirmam a mesma verdade a partir de Pedro. Olhem para a continuidade do texto, irmãos. Depois que Jesus desaparece, aqueles dois homens cansados, abatidos, preocupados, segundo a palavra de Deus, verso 33, na mesma hora, cheio de vigor, despertos, tudo agora estava resolvido. Havia um ardor no coração que fez com que aqueles homens, tarde da noite, voltassem para Jerusalém, e eles encontraram os 11, exceção feita a Judas de Queriote, Judas Iscariotes. E havia gente reunida, e eles então disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Verso 34, quando os dois disseram: pois Jesus ressuscitou mesmo, e ele nos apareceu no caminho para Emaús. E quando ele partiu o pão, nós nos lembramos dele partindo o pão para as multidões famintas. Partindo o pão, quando nós estávamos em Jerusalém no cenáculo, antes, um pouco de tempo antes da prisão do Senhor e da sua morte. Lembra daqueles pequenos grupos? Exposição ao mestre, a palavra do mestre, mas também ao povo do mestre. Você não conseguirá crescer na fé o quanto pode estando sozinho.
Você precisa andar com gente que anda com Jesus. Você precisa ouvir gente que tem estudado a palavra de Jesus. Você precisa caminhar com gente que caminha com Jesus. A participação em um pequeno grupo é a participação em um grupo de discípulos de Jesus, grupo que ama a palavra de Jesus. Seu coração também ardeu diante da palavra do Senhor Jesus? Saiba que Ele te conhece e Ele está te chamando a caminhar com Ele. Venha caminhar com o Mestre. Queira caminhar com o Mestre junto à igreja do Mestre, que é esta igreja. Na quinta-feira eu falarei mais sobre isso. E no próximo domingo o nosso irmão Murilo, que é o coordenador do IBBP nas casas, falará um pouco mais sobre isso. Ore acerca disso. Nós queremos ter você se inscrevendo no próximo domingo em um pequeno grupo, se você ainda não está inscrito. E você que está em um deles, persevere. Persevere na escola bíblica, onde há grupos nos domingos pela manhã expostos ao Mestre e à sua palavra. Continue lá nas reuniões de oração. Por exemplo, nas salas de oração, onde há grupos se expondo ao Mestre e à sua palavra. Continue nas organizações missionárias, onde tudo isso acontece. Mas eu quero te convidar também a vir participar dessas reuniões, em que estamos expostos ao Mestre, à palavra do Mestre e ao povo do Mestre. Deus, pois, nos abençoe.